Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Fora da Planta, arquitetura de um jeito diferente, comigo, João Lacerda, e com a arquiteta Gabi Lima. Boa noite, Gabi. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. O tema de hoje é Beleza não põe mesa, da arquitetura. Gabi, existe arquitetura bonita, mas ordinária? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, João. Maravilha, vamos sentar. Mas antes da gente falar desse assunto tão importante, eu quero mandar um abraço para os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa seja uma realidade, né? Então, um forte abraço para o nosso patrocinador, a Via Padova. A Via Padova é uma empresa de móveis soltos, sofás, mesas, cadeiras, colchões, tudo que você procura para o seu lar, para deixar aquele ambiente requintado. Você vai na Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente, e você encontra a Via Padova na Avenida Ipiranga, número 7630, na sobreloja da Simoneto Grupo Duarte, que também é o nosso grande patrocinador. Um abraço para a Simoneto Grupo Duarte, móveis planejados sob medida, para você, milímetro a milímetro, fazer o projeto dos seus sonhos. Venha fazer um projeto do zero com a Simoneto Grupo Duarte, ou você também pode contratar uma arquiteta, que nem a Gabi Lima, para fazer os seus projetos executados com a Simoneto Grupo Duarte. Então, Gabi, vamos vai lá, Gabi, vai lá, me conta. Você está animada com esse assunto, né? Estou animada, é polêmico, assunto polêmico. Então tá, pessoal, vamos lá. Vamos falar de arquitetura, beleza não põe mesa. Então, a primeira coisa, muitas vezes a gente olha na internet, no Pinterest, no Instagram, e vê aquela imagem belíssima. E, eu quero ter isso na minha casa. Mas não necessariamente isso é um projeto que, né, vai ser executado, é um projeto que a pessoa vai conseguir viver confortável nesse projeto. Então, a gente separou algumas imagens. Enquanto a gente vai falando, a gente também vai mostrando as imagens para vocês poderem visualizar. Pode botar. Até porque o Pinterest aceita tudo, né, Gabi? Exato. Tem muita coisa linda, mas ela aí no cotidiano, no dia a dia, ela não é funcional, né? Exatamente, João. Que nem aqui a gente pode olhar na imagem. Olhando rapidamente, a gente pensa, é um ambiente relativamente bonito, mas aí a gente começa a olhar melhor, a gente já começa a ver algumas coisas estão erradas. Então, às vezes, um ambiente é muito bonito, mas a iluminação é desproporcional. Ou, às vezes, nesse caso, a gente exagerou um pouco, Sim, né? isso fica bem claro que é para não ter dúvida, né? Mas, às vezes, por exemplo, tu tem uma mesa de jantar grande e o pendente é pequeno. Ou, às vezes, é o contrário, uma mesa pequena e um pendente totalmente desproporcional. Sem contar a questão das cadeiras, determinada mesa, altura de cadeira, altura de bancada, a gente tem que ter banquetas e cadeiras também na mesma proporção, né? A gente tem hoje bancadas de uma bancada baixa, média e alta. E aí, com isso, a gente também tem as banquetas dessa mesma altura. A mesma coisa a mesa. A gente tem uma mesa de vidro, uma mesa de madeira. Qual é a cadeira ideal para essa mesa? A gente também tem que pensar nesse sentido. As pessoas vão estar confortáveis naquele ambiente? Elas vão conseguir circular tranquilamente? Pois né? me chamou a atenção a circulação ali, né? O transtorno que deveria ser para tu poder acessar ali o sofá ou talvez um outro cômodo ali, né? Então, acho que essa figura ela demonstra bastante essa questão Vários erros. da proporcionalidade. É um jogo dos 7 erros essa imagem aí, né? Exato. A mesma coisa a mesa de centro. Às vezes as pessoas querem ter na sala a mesa de centro. E eu realmente gosto bastante, né, de ter ela. Eu acho que ela serve muito de apoio. Só que também, às vezes, essa mesa acaba atrapalhando a circulação. Então, às vezes, não faz muito sentido. Aí tu vai abrir o sofá, se tu tiver um sofá, né, que tu queira, por exemplo, abrir. Um retrátil, né? Um retrátil. Aí tu já não vai conseguir abrir, porque daí tem a mesa de centro. Então, tudo tem que ser analisado. Mas aí a gente vai ver as próximas imagens para falar um pouco mais sobre isso também. Passa a próxima aí para nós aí, Távio. Olha aí. Essa aí dá para matar de cara, né, Gabi? Esse daí, além de ser... É muito belo, novamente, né? Sim. Super atual. A gente vê muito mobiliário com esse estilo, com essas características. Bem aconchegante, né? Aconchegante, mas se for pensar, por exemplo, para uma pessoa idosa, esse sofá é praticamente quase um crime. Sim. Como é que faz para sair do sofá depois? Exato. É aquele momento que tu vai no sofá, mas tu não sai mais. Então, isso tem que ser analisado, especialmente quando você vai comprar um sofá.
tem que analisar como é esse sofá, quais são as pessoas que vão utilizar. Lá na Via Pádua, com certeza, o pessoal deve dar uma super assistência, Sim. perguntar. Eu já fui lá com os clientes, Tem um então questionário lá, né? tem um Antes de poder questionário. especificar o sofá, Exato, porque é porque muito importante, né? tem um peso, né, João? Assim, tu vai investir num mobiliário e ele tem que estar de acordo para ti, tem que estar confortável, Sim. né? Então, esse é um exemplo de um sofá que é belo, uma sala que é bela, mas que não é para o usuário. E principalmente para quem tem problema de mobilidade, né? Muito grande, muitas vezes para poder, até para sentar, até um risco de acidente, né? Calcular errado na hora de sentar. Mas acho que o grande problema ali, Gabi, que eu tô vendo é ter que sair do sofá depois, né? É. Vai ter que sair com o auxílio de outra pessoa, senão vai ter que rastejar aí pelo chão para conseguir se levantar, né? Vai ter que ter uma certa humilhação para É, sair. eu te confesso que a minha mobilidade não tá das melhores, né? Então, esse seria um que eu teria que ligar para a SAMU ali para poder me tirar do sofá. Pensando assim, quando a gente vai indicar sofás, poltronas, cadeiras para pessoas idosas, é interessante que a gente considere essa questão da altura e também com que ele tenha apoios laterais, para que esse apoio auxilie na hora de levantar. Então, Uhum. isso é muito importante, que ele tenha esse apoio, que ele tenha um apoio na lombar. A gente, com o passar do tempo, a gente vai valorizando a lombar. Sim. Então, assim, cadeiras, poltronas que tenham esse preenchimento aqui atrás, eles geram mais conforto e auxiliam também na hora de levantar e na hora de ficar um longo tempo sentado, Uhum. né? Mais imagens, vamos lá. Vamos para a próxima. Qual imagem, qual arquitetura bonita, mais ordinária vai aparecer? Olha, tadinha da criança, Aí, ó. tadinha da pequena. Por que fizeram isso com ela, Gabi? Outro exemplo é os banheiros, né? Às vezes a gente quer que a criança tenha uma autonomia, mas até certo ponto essa autonomia pode ser perigosa, né? Sim, sim. Então, assim, quando a gente está projetando ambientes em que tem um casal e uma criança, a gente tem que considerar que a criança vai crescer, mas que ela pode ter uma certa autonomia com segurança. Então, Uhum. geralmente a gente acaba fazendo móveis um pouco mais elevados, com algum tipo de banquinho, algum tipo de apoio Para acessar. para poder acessar, como uma escadinha, para ela poder, né, utilizar a bancada sem nenhum risco, porque nesse caso também, às vezes a criança curiosa quer visualizar isso, inclusive na cozinha, né, João? Às Sim, vezes a aí tem um criança risco muito grande, né? muito grande de se queimar, muito grande, então a gente tem sempre que cuidar. Inclusive, quando tem criança pequena, a utilização de toalhas de mesa. Isso é Uhum. muito comum a gente ver que a criança tá com curiosidade, puxa a toalha de mesa, pode se queimar, pode se machucar. Crianças e pet, né? Sim, sim. Então, novamente, uma coisa que é belo, mas pode ter um risco para o usuário. Sim, eu tenho uma amiga que trabalha no HPS, a gente estava jantando esse dia, ela comentou uma coisa que me entristeceu muito, mas o número de entradas de acidentes de crianças por conta da chaleira elétrica, né? Que a Ah, criança vai lá e ela puxa pelo fio e a chaleira elétrica com água quente dentro e acaba vindo tudo por cima da criança. Então, tomar um cuidado, né? Quando é criança, cuidado redobrado, pessoal, porque acidentes feios, né, acontecem de uma forma que só a criança enxerga aquele potencial, né, de ela muitas vezes causar um acidente contra si mesma. Então, tem que estar de olho aberto e a arquitetura tem que facilitar também, né, esse processo. Muitas vezes até os pontos elétricos também é muito importante, né, Gabi? Tu vai colocar a exato. chaleira elétrica, botar o ponto elétrico num local mais alto, às vezes na própria bancada, do que deixar aquele ponto elétrico lá embaixo, onde a criança vai ter acesso, né? Exato, para a criança a gente tem que cuidar muito a posição das tomadas. Hoje a gente tem um aliado também que é a torre de tomadas, né, João? A Sim. gente consegue colocar torre de tomadas nas bancadas, a gente consegue inclusive botar no móvel aéreo. Isso é uma coisa bem interessante, às vezes tu pode colocar a torre de tomada no móvel aéreo e quando tu quer utilizar, tu só aperta e ela desce. Então ele fica mais longe ainda da criança Só quando for utilizar. só quando for utilizar, sem contar que a gente também fica com um ambiente mais clean, Sim. né? Sem todos aqueles elementos de tomada, interruptor, enfim. Então, eu sempre tento esconder de alguma forma, porque eu acho que não, né? Quanto menos, melhor em Sim. alguns elementos, né? Eu tenho essa torre na minha cozinha, é maravilhoso, porque daí tem USB, tem tomada de 3 pontas, é maravilhoso, e aí tu não está utilizando, tu guarda
e fica com aquela visão bem clean ali da bancada, né? Exato, sem contar também que hoje vários aparelhos utilizam do mesmo cabo, utilizam da mesma fonte de energia. Então, às vezes, tu não precisa ter trilhões de cabos. Tu tendo uma tomada, tu já consegue carregar o teu Kindle, tu já consegue carregar o controle do videogame, celular, tudo só com uma torre de tomadas. Então, é bem bom nesse sentido também, né? Sim, pessoal, anota então essa dica, torre de tomada, porque olha, torre de tomada previne acidente, deixa o ambiente super clean e não é bonita e ordinária. Essa é a dica boa, né, Gabi? Essa é a dica boa. Essa aí. Tu sabe, João, que inclusive eu coloquei uma torre de tomadas no meu sofá. No sofá. No sofá. Então, em vez de tu ter, que nem tu estava comentando, né? Tu ter tomadas ao acesso próximo para crianças, para cachorro, tu pode ter uma torre de tomadas no próprio sofá. Sim. Então, claro, quando você for comprar o sofá, tem que ser conversado com a loja, conversado com a fábrica, essa possibilidade. Mas às vezes eles, né, são bem atenciosos e eles atendem, às vezes, essas nossas solicitações, essas invenções de arquiteto. Sim. E na Via Pádua tem, viu, pessoal? Então, você que está buscando aí um ponto elétrico, né, direto do sofá, uma entrada USB, que é uma mão na roda, tá ali assistindo TV, quer carregar o celular do lado, colocar um cabinho USB ali, tipo C agora, que está sendo bastante também, na Via Pádua tem. Você pode especificar na hora de você fazer a compra, você pode escolher o tecido, você vai escolher o tamanho, as medidas e pode colocar esse conforto, essa comodidade aí de ter um ponto elétrico conectado direto no sofá. Olha só, já vou especificar para os próximos projetos tomada em tudo. Vamos ver a próxima imagem. Olha só, como é que a gente faz quando a cliente é baixinha e o cliente é alto? Eu já tive situações nesse sentido e olha, vou te dizer, é difícil, porque desafio, assim, né? é um desafio, a gente tem que atender os dois clientes. Então, a primeira coisa que a gente sempre pergunta: quem vai utilizar mais a cozinha? Quem tem o costume maior dessa utilização? Ah, é só a esposa, é só o esposo. Então, a gente tende a fazer as alturas com base nessa pessoa. Quando é os dois que vão utilizar, a gente tenta colocar mais ou menos uma medida intermediária. A gente tem, durante a faculdade, a gente utiliza muito o manual do Neuffer, que é onde ele orienta as medidas mínimas para a utilização em geral, né? Só que nós estamos no Brasil. E a gente sabe que tem diversas medidas, diversas pessoas, então por isso a importância da gente fazer um projeto personalizado para aquele cliente. Não adianta de nada a gente ter uma medida padrão para bancada, para tudo, e depois aquele cliente se sentir desconfortável porque não está na medida dele. Sim. Então, a gente sempre, quando a gente vai no cliente, a gente pergunta a medida dos moradores, a gente verifica qual a medida mais confortável. Se é uma reforma, a gente utiliza as próprias medidas existentes da casa deles como uma referência, né? Então, às vezes eles falam, ó, aqui eu me sinto desconfortável, daí a gente verifica, realmente a altura está muito baixa. Sim. Né? Então, assim, se está desconfortável, se tem alguma dor, é porque a altura está errada. Sim. Tanto na altura da bancada, quanto às vezes a distância da bancada da cuba na pia. Então, às vezes, assim, a pia ela está mais deslocada para trás. Então, faz com que a pessoa se incline mais, gerando essa dor nas costas. Então, tudo isso tem que ser pensado. Teve uma vez um casal de clientes meus que eles queriam colocar um espelho redondo no banheiro. E aí eu falei para eles, eu falei assim, gente, não vai dar pra gente colocar esse espelho, porque se eu coloco o espelho para ela, ele vai cortar a cabeça. Ele perde a cabeça. Se eu coloco para ele, ela só enxerga os cílios. Então, claro, isso a gente sabe por, né, anos de profissão. Então eu já sabia, eu falei, não, gente, vamos mudar. Vamos colocar um espelho grande, porque atende os dois, né? Então, esse tipo de coisa pode acontecer se tu seguir a moda, né? Ah, vou colocar tal espelho que sempre utiliza. Às vezes ele não vai. Tá em alta, mas aí tu não vai ter uma boa utilização, né? Exato. Eu tava pensando aqui, Gabi, essa questão de altura aí, e aí eu mandar uma dica aí para os meus companheiros baixinhos, né? Então, o pessoal aí que é desprovido verticalmente. Então, a gente tem, na Simonetta você encontra a parte de dobradiças, Gabi, eletrônica. Então, isso é uma vantagem muito grande, por exemplo, colocar num aéreo, você vai lá, aperta na ponta do aéreo,
o aéreo sobe todo. Isso aí é uma coisa muito legal para a gente depois mandar no Instagram, compartilhar. E aí depois você aperta um botãozinho e ele devolve a porta do aéreo para a posição original. Então não fica aquela coisa de ter que subir numa cadeira, subir num banco ou subir numa escada para poder acessar o aéreo. Nossa, Então é isso é uma facilidade maravilhoso. muito grande para poder acessar. Não, é maravilhoso porque tu consegue ter um aproveitamento 100% do mobiliário. Às vezes tu deixa de colocar alguma coisa muito alta porque o cliente não vai conseguir acessar, mas tem muitas coisas para guardar, né? Sem dúvida. Então, dessa forma, é uma forma também segura de tu conseguir colocar, né, as tuas coisas de cozinha, de armazenamento, enfim, em caixas, sem correr o risco de, por exemplo, subir em cima de uma cadeira e ocasionar um acidente. Exato, porque às vezes você consegue acessar o que você está precisando, o problema depois é a basculante, você fechar a basculante, né? E nesse caso aí o problema está resolvido. Exato, aí tu não sabe se está fazendo uma promessa para São Longuinho ou se tu está tentando fechar. Aí é de cada um, não é Corre o mesmo? risco ainda de ficar pendurado ainda na basculante do aéreo, né? É verdade. Vamos ver a próxima imagem. Ah, outra questão, novamente em relação à cozinha. Que ginástica ali, hein, Gabi? Nossa, agora tá super na moda essas calhas úmidas e realmente elas são muito interessantes para tu utilizar. Sim. Em vez de tu ter aquele elemento que fica em cima da bancada, que às vezes enferruja, que não tem uma aparência muito legal, tu pode colocar ali os copos, pratos, tudo nesse elemento. E aí ele vai escorrendo na mesma saída da cuba e tá perfeito. Só que nós temos essa questão, né? Às vezes, no tu colocar a calha úmida muito para trás e essa profundidade ela já ser uma profundidade grande, de repente a tua cliente, o morador, ele já é um pouco mais baixo, o outro é um pouco mais alto. Então tu acaba, em vez de tendo uma solução, resolvendo um problema, tu acaba tendo um novo. Sim. Então, geralmente, o que a gente faz nesse sentido? A gente coloca calhas úmidas na lateral. Então, tu tens as tuas cubas e coloca a calha úmida na lateral. Então, é uma solução, né, para essa questão. Ou, por exemplo, se a pessoa ela tem uma ilha, né, uma bancada em ilha, daí tu consegue fazer a volta, tu consegue ter um acesso melhor nesse sentido. Então, tem que ser analisado qual é a melhor solução para aquele espaço. A gente também tem hoje cubas em que a própria cuba ela tem uma calha que tu encaixa. Então, tu pode colocar a calha para encaixar na cuba dupla e escorrer, ou tu pode colocar também tábua de madeira encaixada. Então, a gente tem várias marcas que também têm essa facilidade. Então, é isso. Às vezes é bonito e às vezes atrapalha. Atrapalha. E ali vai gerar um problema de coluna, vai molhar a barriga, né? Vai molhar a camiseta ali. Se tiver alguma sujeira ali, né? Alguma contato acidental com o alimento ali, vai estragar a roupa também, né, Gabi? Exato. E E tudo perigo, isso que não foi pensado, né? E muitas vezes a pessoa pensa, eu vou colocar a calha úmida mais afastada porque eu quero ter um espaço maior aqui de bancada, e depois vira um pesadelo, né? É verdade. Não, e corre o risco, inclusive, de uma panela, alguma coisa tu vai colocar ali e cai, quebra, não encaixa direito. Então, tem que ter atenção nesse sentido. Sim, os utensílios também, né? Facas também. Tomar um Exato. cuidado, né? Pegar muitas vezes de mau jeito ali pode acabar se cortando. Exato. Próxima imagem. Agora nós vamos falar o terror dos arquitetos, que é a torre de eletrodomésticos. Famosa, famigerada torre de elétricos. Vamos lá falar por partes. Primeiro, sempre, pessoal, sempre seguir o manual. As orientações do manual, elas estão ali por um motivo. Primeiro, para tu ter a segurança de ter o eletrodoméstico instalado, a segurança de não ter nenhum superaquecimento, de tu ter a tua garantia. Se acontecer algum problema com aquele aparelho, tu tens a garantia. Se tu não seguir a orientação, tu acaba perdendo a garantia. Então, é muito importante a instalação também de profissionais habilitados nesse sentido. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Eu sempre falo para o cliente, quando a gente vai começar um projeto, a primeira coisa que a gente tem que selecionar é qual que é o fogão, qual que é o micro-ondas, o forno, cooktop, geladeira, porque isso vai nortear as medidas do mobiliário. É isso que vai nortear a profundidade, se vai caber, se não vai caber, né, João? Sim. A ventilação.
Então, alguns fornos, micro-ondas, eles já têm uma ventilação que vem junto, é uma grelhinha que ela vem Frontal, junto, né? e isso frontal. Outros, eles precisam ter uma entrada e uma saída pela ventilação. Até tem uma próxima imagem que mostra isso. Então, ele tem que ter essa saída como se fosse uma chaminé para ter essa ventilação por trás e por cima. Então, tem que ter todo esse cuidado para que tu não tenha nenhum problema nesse sentido, E né, João? aproveitando, né, Gabi, tem a geladeira ali também, né? Aproveitando essa imagem, a geladeira ela também tem tolerâncias, né? A gente não pode colocar, pessoal, os móveis, tem gente que reclama, né? Por conta Uhum. da estética, mas tem que respeitar aí a exigência do fabricante da geladeira. Então tem que respeitar as laterais, a parte superior, justamente por uma questão de ventilação, né? Exato, às vezes o cliente ele fica chateado porque ele fala: "Meu Deus, mas eu estou perdendo um monte de espaço". Às vezes, realmente, às vezes Sim. algumas ali tu questiona, Dá uma mas exagerada também, às, né? às vezes tu questiona ali o cálculo que foi feito, mas assim, o que pode ser feito é às vezes tu trocar a geladeira. Sim. Existem algumas marcas que elas têm medidas menores. Então, tu consegue ter um aproveitamento melhor nesse sentido. Então, por isso que é muito importante a gente verificar. Porque a geladeira, ela aquece, quando tu Sim. bota a mão na lateral dela, ela tende a ser quente, então, dependendo da marca. Então, é muito importante a gente seguir essas orientações para não ter um problema depois. A geladeira eu ainda não vi, mas eu já vi que cervejeira já tem com ventilação frontal. Então, tu consegue fazer Ah, ela embutida sem ter que respeitar nenhum limite ali nas laterais, né? cervejeira, a adega exige uma ventilação enorme. Enorme. Então, por isso que é muito importante a gente já definir bem no início de projeto, porque a partir disso tu vai criar elementos que tem a função de ventilação, mas ao mesmo tempo tu tem um visual estético legal. Estético bacana. Então, próxima imagem. Aí, ó, outra coisa que a gente estava falando da cozinha. A cozinha é um, Ah, é não, um Gabi, tema. o que que tá de errado aí? Porque minha cozinha é bem parecida, agora eu fiquei preocupado, viu? Não, João, não se preocupa que a cozinha de vocês está perfeita. Perfeita. Quem faz as coisas naquela cozinha e quem executou foram os melhores. Beijo Então, pra minha esposa, Anne. beijo, Beijão, viu? Anne. Ó, ganhou um elogio aqui, mas é verdade. Chefe de cozinha de mão cheia. Então, assim, gente, uma coisa que às vezes as pessoas não dão bola é a torneira. E a gente tem vários tipos de torneira, e assim, torneiras que tu nem sabe se é torneira mais, né? Torneira De a tanto mais. que ela tem tantas opções. Então, assim, às vezes a torneira ela é muito alta e acaba batendo no móvel aéreo. Sim. Então tem que também cuidar qual a torneira, qual o tipo de acionamento da torneira, se ela é uma torneira mais fixa que ela gira ou se tu tem essa mobilidade, tu tem que considerar que tu precisa ter esse espaço, né, João? A mesma coisa o acionamento da torneira. Se a torneira ficar muito para trás, tu não consegue abrir totalmente a torneira. Então, às vezes tu vê em alguns locais que o acionamento ele é na frente. As pessoas colocam na frente porque tu não tem profundidade para fazer todo o giro de abertura da torneira. Tu sabe que eu vou ter que trocar minha torneira, Gabi? Capaz! Vou ter que trocar minha torneira por ponto de vazão. Não tem Ah, pressão. Essas torneiras que são flexíveis, não, elas são famosas aí por não ter aquela pressão toda, né? Então, quem gosta de pressão ali na hora né, lavar a louça, manusear a torneira da cozinha, tem que tomar um cuidado aí com as torneiras flexíveis, porque ela sempre rouba um pouquinho de pressão. não, Vou ter que trocar a minha. baixo. Não, e assim, às vezes a gente olha realmente a torneira é muito bonita, ela parece ser muito funcional, mas é que nem tu comentou, né? Por isso que é interessante ir nas lojas que tem as torneiras, porque aí Sim, tu consegue verificar como é aquela vazão. Às verdade. vezes, nas lojas, eles utilizam um tipo de pressurizador para ela ter mais potência. Potência, Então, tem exato. que cuidar também nesse sentido. Às vezes, tu está comprando lá na loja, Tá a a- pressão que é uma é, maravilha, e né? aí chega, instala em casa e acha que tem um problema. Mas não, às vezes é Sim, essa questão da água, né, João? sim. Então, Próxima imagem? Temos mais imagem? Olha aí. bancadas desproporcionais. Às vezes tu vai fazer, às vezes o cliente quer porque quer uma bancada, que quer um armáriozinho, que quer aproveitar todo o espaço, mas às vezes aquele espaço não vai ser utilizado da melhor forma possível. Então Sim, a gente colocou, claro, essa imagem de uma forma engraçada,
que o cliente achou que ia caber um peru, um prato, uma mesa, mas no final ali só coube um cafezinho. Mal a xícara do cafezinho ali, a jarra de suco de laranja tá quase fora da bancada ali, né? Exato. Então também cuidar, pessoal, cuidar a proporção. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente pedir para o arquiteto, designer, ambientar o projeto. Sim. Porque aí tu consegue visualizar o que cabe naquele projeto, o que cabe naquela bancada, o que cabe naquela mesa. Às vezes a gente olha uma mesa e pensa, nossa, essa mesa é enorme. Só no tu colocar o prato, os talheres, copo, já encheu a mesa. É verdade. Então, também é muito importante. Se você quer receber uma família, amigos, é interessante ver o tamanho da mesa, claro, proporcional ao espaço, mas que ele possa atender da melhor forma como tu queres utilizar. Vai muito do hábito também né, de que forma vai ser um lanche rápido, agora vai ser uma janta, um jantar, uma refeição, tem que tomar cuidado, né? Exato, nessa bancada, um sanduíche e um copo de suco funcionava. Já quebra um galho. Exato, às vezes as pessoas, dependendo do apartamento também, eu vou fazer uma bancada, porque aí essa bancada já vai servir de mesa e daí eu já utilizo. Então, cuidar também nesse sentido, né? Se tu tem só uma bancada e não vai ter uma mesa, tem que ter uma proporção que tu consiga utilizar. Até porque é o seguinte também, né, Gabi? Principalmente aqui em Porto Alegre, os imóveis estão ficando mais apertados, né? Então tá vendo aí um downsize, né, dos espaços, muitos lofts, né, sendo vendidos, as pessoas morando em loft, não só para investimento, para Airbnb, mas as pessoas optando pelo loft como qualidade de vida, fica mais fácil de manter, as pessoas param um pouco, muitas pessoas param um pouco em casa, então não sentem aquela necessidade de tanto espaço, mas aí começa um risco complicado de querer deixar tudo muito apertadinho, né? Muito reduzido e muitas vezes colocar aí uma bancada ou uma mesa que não cabe um prato, né, Gabi? Exato, às vezes tu quer encher o ambiente, né, para tu poder utilizar mais, para tu poder ter mais coisas, mas aí no final tu não consegue nem transitar. Sim. Né? A ideia desses lofts realmente eles serem ambientes locais que tu vai ali ficar por um período, tu almoça fora, tu vai ficar, né, numa transição naquela cidade, enfim. Aí ele tem um uso, mas aí às vezes tu quer utilizar para mais pessoas, para receber, para fazer diversas coisas, tem que ver se ele te atende. Cuidado. Tem que ter esse cuidado. Próxima imagem. Aí, ó, essa daí é a imagem que eu comentei com vocês em relação aos aparelhos do micro-ondas e do forno. Às vezes, alguns pedem para que ela tenha um tipo de chaminé. Não é aquela chaminé de churrasqueira. Não Sim. se preocupem, não é uma coifa. É mais ou menos esse tipo de chaminé, com que a ventilação passe pelos aparelhos lá atrás e saia por cima. Então, a gente acaba criando um elemento que é necessário, mas ao mesmo tempo um elemento decorativo que tu pode colocar algum adorno sem correr o risco de ele cair atrás do móvel. Sim. Sabe que essa imagem, Gabi, me lembrou de outra coisa muito importante também, na questão dos nichos para colocar aparelhos eletrônicos, por exemplo, né? A gente tem clientes, por exemplo, que aparelhos de som, aparelhos de DVD, e muitas vezes quando eles vão passar as medidas, é muito importante, pessoal, considerar também a medida com o cabo, né? Uhum. Porque o HDMI, por exemplo, né, com o cabo que ele não flexiona tanto. Então, muitas vezes fica muito apertadinho, a gente tem que ter uma tolerância ali maior. E quando o arquiteto pedir, né, as medidas do eletroeletrônico que vai ser utilizado ali, muito importante considerar a medida do eletroeletrônico e também o cabo que vai ser utilizado, né? Tanto de força quanto HDMI ou qualquer outra conexão. Verdade, João. Cada vez a gente está mais conectado, a gente tem mais aparelhos, a gente utiliza mais, né, cabos, mas ao mesmo tempo, em contraponto, a gente não quer que eles apareçam. É verdade, é verdade. Eu utilizo, mas eu não quero ver. Sim. Então tem que ter fio, mas eu não quero que tenha. Tem que ter esse cuidado. Próxima imagem. As famosas fitas de LED. Se tem uma coisa que dá um ranço no arquiteto, é a fita de LED caindo. Gente, isso às vezes a gente coloca uma fita de LED, enfim, não é o caso da Simoneto, obviamente. Não, mas não é. Fiquem tranquilos. A gente coloca, às vezes, no ambiente uma fita de LED e não tem o cuidado de como vai ser instalada essa fita, se ela vai ter algum tipo de calha, de elemento para que ela fique bem fixada. Então tem que ter todo esse cuidado. Às vezes a gente coloca um elemento para
ficar mais bonito, né? Para que fique belo o móvel planejado, enfim. E aí, às vezes, tu acaba tendo esses elementos caindo, e aí, em vez de ficar bonito, fica, Fica né? horrível, Fica né? Fica horrível. horrível. Então, em vez E de ter um. ele deprecia o móvel, né? É Deprecia o verdade. móvel. Se você tem um móvel de altíssima qualidade, muitos clientes às vezes fazem no improviso, né? Não contemplam a iluminação no projeto e depois compram a fita de LED, fazem a instalação por conta própria e muitas vezes o móvel não contemplou a iluminação naquele lugar. E aí não tem, às vezes, a ranhura, não tem espaço para colocar um perfil, né? Colocar a calha e o pessoal acaba ali adesivando um LED e, olha, gente, descola demais, né, Gabi? É Como descola, horrível, né? é horrível. Daí tu tenta colocar bonder, aí tu coloca 3M, aí tu coloca oração, aí tu Sei. coloca Aí parece uma tudo. armadilha para mosca, de tanto adesivo que tem ali, né? Verdade. Outra coisa em relação à fita de LED, como a gente pode ver naquela imagem, é os pontinhos, né? Hoje a gente já tem fitas de LED modernas que não tem mais esses pontinhos aparecendo. Todos os projetos eu não especifico mais. Eu já coloco direto a fita de LED cobre, então ela fica assim uma linha contínua, fica muito bonito. Inclusive, a gente pode chamar os nossos parceiros de iluminação para falar mais sobre Vamos isso, né, chamar João? amanhã, vamos almoçar com quarta-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira vamos almoçar com um parceiro de iluminação muito bacana para estar participando aqui com a gente. Então é isso, a gente tem que cuidar essa especificação da fita de LED. Existem fitas de LED também para ambientes externos, fitas de LED hoje dentro de luminárias, então às vezes tu nem utiliza mais lâmpadas, né? Às vezes a própria luminária ela já é com fita de LED. E contemplar a fonte também no projeto, né? Para ocultar essa fonte, não ficar aparente, né? A fonte do LED, né, Gabi? Exato. A fonte também é um outro transtorno. Às vezes tu coloca a fita de LED ali e a fonte. Então isso tem que ser pensado. Onde é que vai ser colocado a fonte? Vai ser colocado dentro do móvel? Vai ser colocado em cima do forro? Como é que vai ser o acesso nessa fonte? Às vezes a gente coloca uma luminária. Ó, dica da arquiteta. Olha aí. Às vezes a gente coloca uma luminária e a fonte fica escondida ali, bem onde está aquela luminária. Então, se o cliente precisa fazer alguma modificação na fonte, trocar, ele só tira a luminária, troca a fonte e bota a luminária de volta. Então, tu não perde espaço de armazenamento dentro do móvel. Que bacana. Então, essa é uma ideia. Hoje, a gente também tem luminárias que a própria luminária já tem uma espera para tu poder colocar a fonte na própria luminária. Então, às vezes, tu tem uma laje, não tem o forro para poder esconder essa fonte, utilizando a luminária correta, tu pode colocar a fonte dentro da luminária. Interessante. Ótima dica, ótima dica. Então, Isso aí você tem que anotar, pessoal. Anota essa dica aí, que essa dica é dica de milhões. A próxima imagem. Voltando para a questão de luminárias. Tu sabe, João, quando eu fiz essa imagem, me lembrou muito da casa de uma amiga. Ela tinha um corredor e aí ela quis ter um corredor meio cênico, assim, com iluminação, uma coisa assim, né? Imponente. E aí ela colocou arandelas no corredor, muito bonitas, inclusive, um pouco parecida com essa, inclusive. Só que ela não considerou que, por ser um corredor, a pessoa vai passar no corredor e ela bateu algumas vezes a cabeça nas arandelas. Então, assim, se tu está com um pouco de sono, pode ocorrer esse problema. Então, quando vai colocar a arandela em corredor, cuidar a questão da altura, cuidar se essa arandela ela vai muito para frente, para que não aconteça algum acidente da pessoa bater a cabeça. Às vezes tem algumas arandelas que são inclusive de vidro, então pode acarretar um acidente nesse sentido. Então, se a arandela é menorzinha, ela é um volume pequeno, ok, tu consegue colocar numa altura padrão. Mas se não, tem esse cuidado, né? Às vezes é muito bonito, mas pode ter esse problema. Nós colocamos arandelas, pendentes, na verdade, em casa, lá na área gourmet, e a mesa levou um tempo para chegar e ficou pronto o pendente. Guria, parecia que aquele pendente me perseguia, né? Parecia que às vezes eu estava no quarto, o pendente ia lá para fazer eu bater com a cabeça nele. É impressionante. Por quê? Porque era uma área de muita circulação ali, porque não estava a mesa. Agora a gente colocou a mesa ali e resolveu a vida. Mas até a mesa ficar no lugar, meu Deus do céu, quase me abracei já umas 3 vezes com o pendente. Mas isso já aconteceu com um cliente meu também. A gente posicionou o pendente e a mesa demorou para vir. E ele foi lá e bateu a cabeça no pendente. Então, isso também tem que cuidar, pessoal. A gente tem a mesa, tem o pendente, tem alturas
mínimas e máximas em relação ao pendente à mesa, porque às vezes a pessoa, no se aproximar à mesa, ela acaba inclinando o corpo. Então, nessa inclinação de se aproximar à mesa e sentar, ela pode bater. Então, tem que cuidar bastante também em relação qual pendente que tu vai utilizar. Às vezes, se o pendente ele é um pouco amplo, é interessante subir um pouco ele para que não tenha esse problema. Bacana. Temos mais imagens aí, Gabi? Tem, o que não É, falta tem é a uma chuva de imagem. imagem. Vamos Olha lá. aí. Puxadores. O que aconteceu com esse puxador, hein? Às vezes as pessoas escolhem puxadores unicamente pelo preço. E isso é um problema, né, é João? verdade, Às é vezes as verdade. pessoas, não, mas é um puxador, mas por que esse valor? Gente, se tu for pensar o puxador, tu vai toda hora ali com a tua mão puxar a gaveta, puxar a porta. Então, É a joia do móvel, né, Gabi? É a joia do móvel. o puxador faz toda a diferença em um puxador de qualidade. Eu confesso que eu coloquei na minha casa uns puxadores um pouco Duvidosos? duvidosos. Eu apostei neles e no caso eu perdi. Perdeu. Em pouco tempo de uso, ele já se mostrou um pouco semelhante a esse da imagem. Então, sempre quando tu for escolher puxadores, pessoal, escolha puxadores de qualidade. Não é à toa que a gente sempre indica parceiros que trabalham com a qualidade, com a durabilidade. Então, o teu investimento, ele é pensado nisso também, gente. E tu sabia, Gabi, que a Simoneta dá 5 anos de garantia nos puxadores e se o cliente optar pela garantia ampliada, 10 anos de garantia nos puxadores. Nossa! Então assim, ó, produtos de primeira linha, trabalhamos com marca própria Simoneto, né? E também com a linha Zen, que é também uma linha que todos os arquitetos adoram, né? Sim. Muito bem falada essa linha de puxadores da Zen. Sim, a gente brinca que a Zen é a joia dos puxadores. É a joia dos puxadores. Zen, se você quiser nos patrocinar, a gente também está aceitando. Já fizemos uma propaganda gratuita maravilhosa aqui, ó. Só estamos esperando agora vir o patrocínio. Próxima imagem. Mesma coisa, Gabi? Mesma coisa. Os metais sanitários. Metais sanitários. Às vezes o cliente ele opta, por exemplo, o banheiro com vários elementos dourados, né? A primeira coisa que a gente tem que analisar na escolha desses elementos dourados é que acaba acarretando o aumento do valor, né, João? Sim. Sempre quando tu vai utilizar algum metal de uma cor diferente que não seja o cromado, ele tem um valor agregado nesse sentido. Então, também atenção na hora das escolhas. Além disso, por exemplo, se tu utilizar um elemento dourado e não ser de uma marca conhecida, de uma marca que já tenha, né, o seu nome no mercado, pode acarretar que nem tu está vendo na imagem. A mesma coisa do puxador, né? Ele acaba no local onde a gente tem a mão, ele acaba oxidando, acaba saindo a tinta. E às vezes tem um metal sanitário que não é metal, né? Então ele tem uma parte de metal, outra parte é em ABS. Às vezes é um e aí plástico. descasca tudo, né, gente? Não vai, é um investimento que não vale a pena, né? Exato. E outra coisa também em relação aos metais dourados, a gente tem também uma grande dificuldade em conseguir conversar os fornecedores, né? Às vezes determinada marca é de um tom, mas o outro é escovado, o outro é mais amarelado. Então, às vezes, tu acaba sendo obrigado a escolher tudo da mesma marca para que tu tenha visualmente as cores agradáveis, né, João? Sim, tem que tomar um cuidado muito grande. E metal sanitário não é barato, né, Gabi? É um investimento alto. Até o puxador, o orçamento tá curto, né? Não bota o puxador, bota uma cava, né? Bota uma cava no móvel, né? Mas se for colocar um puxador, coloca um puxador de qualidade, que daí não vai precisar investir 2 vezes. Exato, João. Considerando também aquilo que a gente tinha falado no programa anterior, né? Às vezes tu escolhe uma torneira, não só a pintura está descascando, mas aquela torneira pode ter algum problema de vedação. E isso acarretar um problema depois, né? Muito mais grave que só a troca da torneira, né? Exato. Então, às vezes tu vê torneiras belíssimas, mas que no uso, em 1 mês, 2 meses, já está vazando, já está estragando as peças, já está enferrujando. Então, às vezes, em vez de tu comprar a torneira que deveria, tu acaba tendo que comprar 2 vezes. 2 vezes. Próxima imagem. Um tema que todo mundo sempre pergunta, a posição dos tapetes. Então, a gente tem aí um esquema, né, de posição dos tapetes para a suíte. A gente vai ter que até parar por aqui, porque o tempo está correndo.
E tem imagem, tem bastante coisa aí tem para analisar. bastante imagem. Então, eu adorei ficar botando defeito nas imagens, Gabi. Então a gente vai ter que falar desse e a gente vai ter que deixar para o próximo programa para continuar falando mal sobre sobre as imagens. Então aí, pessoal, é uma dica, quando tu tem tapete para cama de solteiro, tu pode utilizar, que nem aquela primeira imagem, 2 tapetes pequenos, ou tu pode ter também os tapetes nas laterais da cama ou ocupando toda a cama e mais as mesas de cabeceira. Quando é a cama de casal, ela muda um pouco. Tu pode ter um tapete ali mais perto dos pés, ou nas laterais e embaixo, né? Como pode ver, ou um tapete grande. Eu gosto do tapete. Eu acho que o tapete faz toda a diferença na hora ali do ambiente, né? Acho que ele acolhe, ele demarca. O que não pode, Gabi, é o tapete só para a cama, né? Tem gente que bota o tapete embaixo da cama, não sobra para as laterais, nem para frente, só a cama ficou com o tapete, né? Daí não dá, daí não dá. O legal é um tapete que ele faça com que, inclusive, a cama pareça maior, com que o ambiente pareça maior. A ideia do tapete é realmente tu poder botar o pé ali, tu poder ter um elemento de destaque. Então, quando Um tu for... aconchego, né? Um conforto, né? Então, quando tu for investir num tapete, vamos investir, pessoal. Vamos investir no tamanho, na forma, no conforto, porque é isso que vai fazer a diferença. Inclusive, mais um fornecedor que a gente pode falar aqui, De né, tapete, João? né? Alô, De você, tapete. fabricante ou revendedor de tapete, vem conversar com a gente. Será que ainda dá mais uma imagem? Vamos ver, acho que dá. Tapete envolvendo sala. Isso é muito comum. Às vezes o cliente tem um tapete e ele quer reaproveitar, mas às vezes esse tapete não é proporcional ao layout da sala, né? Então a gente consegue ver na primeira imagem Gabi, ali. acabei de ver que meu tapete está errado, Gabi. Mentira, João! Meu tapete está errado, que vergonha. Agora eu saí da ignorância agora. Agora eu descobri o quanto que eu não sei sobre tapete aí, gente. Então, O assim, meu tapete é aquele xizinho lá de baixo. Ah, lá. não, João! Sim. A vida como ela é, A vida pessoal. como ela é aí, ó. Aprendi uma coisa nova aqui no programa, pô. Então, assim, ó, o primeiro é um que a gente utiliza bastante. A gente brinca que é o tapete avançando para dentro do sofá e para dentro das poltronas. Geralmente é de 15, 20, 30 centímetros. A gente coloca mais ou menos na metade. Então, o tapete ele serve de elemento que liga o mobiliário solto que está na sala, né? Então, ali tu vê o sofá, tu vê as poltronas, todos eles mordendo um pouco o tapete. O outro tapete que eu gosto muito é quando o tapete ele é grande, ele é grandão, daí tudo fica setorizado dentro daquele tapete. Como eu falei, né? O tapete ele serve de setorização dos espaços. E o tapete que às vezes as pessoas têm é um tapete que a gente já tinha, daí tu botou ali o sofá, então às vezes acontece nesse sentido. O que a gente pode fazer, se você tem um tapete e você não quer abrir mão, tu pode fazer uma mescla de tapetes. Tu pode, isso muito utilizado em casa cor, inclusive, viu? Colocar um tapete sobre outro tapete, criando como se fosse um tapete Um com tapete. dois. Que legal, que Então, baita dica. às vezes tu pode utilizar até um tapete, aqueles de vaca, que eles são mais, né, orgânicos, ou um tapete orgânico. Então, tu pode fazer essa brincadeira entre tapetes, né? Às vezes o cliente tem um tapete que ele não quer abrir mão, né? Um tapete persa. Gosta, né? Um produto bom. Belíssimo. Então, o legal é a gente fazer esse jogo de tapetes, que aí tu consegue, mantendo o tapete que tu tem e ir seguindo, né, a ordem ali. Será que dá tempo de mais uma imagem? Dá, né? Acho que dá. Né? Em relação à mesa de jantar, o ideal é que o tapete na mesa de jantar, quando tu abrir as cadeiras, né, quando tu puxar as cadeiras ainda estejam dentro daquele limite do tapete. Porque senão é perigoso, né? Se o tapete ele é pequeno, pode acontecer, e ele for muito alto, pode acontecer da pessoa se desequilibrar na hora de sentar na cadeira. Ele trancar, né? Tem uma diferença de material ali. Bater o pé. Superfície. Exato, bater o pé, dobrar, enfim. Então, o ideal é que nem eu comentei, né? Ter esse delimitação. Hoje a gente tem muitos tapetes orgânicos, né, João? Então, o tapete orgânico, ele é um aliado quando o teu layout não é tão organizadinho que nem esse, né? Às vezes a gente acaba
tem o sofá, daí quando vê já tá perto da mesa de jantar, daí quando vê já perto de outro elemento. Então, às vezes, tu consegue, com esses tapetes orgânicos, abraçar vários mobiliários soltos para que eles tenham, né, setorizados. Nesse caso aí, como é um ambiente com muitas linhas retas, né? Eu acho que aquele tapete ali está muito bem Exato, posicionado, né? exato. Se tu tem, por exemplo, uma mesa redonda, daí o Uhum. ideal é que o tapete seja Seja redondo, redondo. né? Ou esse de vaca, que ele é mais orgânico. Então, tem que ser tudo analisado nesse sentido. Inclusive, vocês têm um tapete na nova loja da Simoneto. Acho que a gente pode falar disso, É hein? isso aí, temos tapete orgânico com sofá orgânico, maravilhoso. As mesas são orgânicas também e a mesa de apresentação ela é redonda, né? Então, assim, Ah. todo um conceito orgânico maravilhoso, assim, ó, tá Um fantástico. super projeto pensado com neuroarquitetura, É isso aí. né? Um super projeto. Estamos ansiosos para conhecer a nova casa da Simoneto. Lindo demais. Aguardem que agora estamos já assim, ó, ajustes finais, aquela decoraçãozinha, aquele último espelho, vai ficar tudo muito lindo para atender cada vez mais perto o pessoal morador da Zona Sul, né? Então o pessoal tinha uma dificuldade muito grande, né, Gabi, de se movimentar da Zona Sul para a Zona Norte para estar adquirindo seus móveis com a Simoneto. Agora esse problema acabou. Ai, que legal, João. Então, ó, no próximo programa a gente vai ter algum spoilerzinho da nova Vamos ter que loja. mostrar spoiler, não. No próximo programa vamos mostrar tudo de novo lá, que vai estar maravilhoso. Então tá, pessoal, o nosso programa está se encerrando. É uma alegria poder estar aqui com vocês, poder conversar com o João, a gente poder analisar as Gabi, imagens. eu acho que uma vez por mês a gente tem que ter um programa só com imagens para a gente mostrar ali o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Eu tô aliviado, muita coisa ali eu acertei, mas a do tapete me pegou, viu? É isso aí, João. Acho que a imagem a gente consegue visualizar. Às vezes o cliente fica mais ou menos na dúvida, será que dá certo, será que não dá? Então, utilizando as ferramentas, né, a inteligência artificial, a gente consegue fazer com que o cliente consiga visualizar o resultado, né, antes de estar executado. Então, isso é muito importante. E é isso, pessoal. Agradecer vocês mais uma vez. Esperamos vocês no próximo domingo. Agradecer também os nossos patrocinadores, João. Isso aí, muito obrigado. Um abraço para toda a turma da Simoneto Grupo Duarte. Falei para eles, olha, se vocês não me assistirem, não vou mandar um abraço para vocês, hein? Então assiste, comenta, manda sua dúvida. Então um abraço, pessoal, da Simoneto Grupo Duarte. Agora 4 endereços, né? Canoas, na Rua Liberdade 46, Porto Alegre, Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 e agora Avenida Diário de Notícias, na Torre Cristal do Barra Shopping Sul, 13º andar, sala 1310, para atender aí a população da Zona Sul. E também, faltou alguma não? Faltou agora a Via Pádua. Vou mandar um abraço também sobre a loja da Simoneto, a Via Pádua, sofás, mesas, cadeiras, colchões, na sobreloja da Simoneto Ipiranga, número 7630. Um forte abraço a todos vocês. E você que nos assistiu hoje, gostou do que viu, pegou alguma dica importante, você que está mobiliando a sua casa, está pensando em mobiliar, está pensando em reformar, está para pegar as chaves do apartamento, comprou um imóvel na planta e agora começou a desenhar o seu projeto, muito importante ficar atento a essas dicas. E se ficou alguma dúvida, quer buscar boas práticas de arquitetura, né, Gabi? Saber a medida ali da bancada, saber uma medida ideal de tapete, manda sua pergunta para cá e a gente vai ficar muito feliz de responder, né, Gabi? Com certeza, com certeza. Esse programa é para vocês. Então, a gente está aguardando, podem mandar todas as dúvidas, a gente está aqui pronto para tirar as dúvidas e desmistificar. Acho que deu para falar bastante dos erros e do belo que não é tão belo. E é raro, mas acontece o tempo todo, viu, gente? É isso aí. Beijão para vocês, uma boa noite e excelente semana. Tchau, tchau, pessoal.